Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 27 de junho. Estamos introduzindo a primeira lição do nosso trimestre, que será Por que testemunhar? Você já sabe que nesse trimestre estaremos estudando sobre a missão de Deus. A temática é uma temática que vai nos mostrar um Deus em missão e ao mesmo tempo qual é o papel que Deus espera que nós tenhamos dentro da missão de Deus. Quando falamos sobre missão de Deus, precisamos compreender que desde que o pecado entrou aqui no nosso planeta, que o Senhor Deus se colocou de forma ativa para poder tentar de alguma maneira salvar a humanidade. Quando olhamos para a palavra do Senhor, para a revelação que Deus deixou para nós, Deus não esperou que a humanidade tomasse a iniciativa de poder ir até Ele, de se arrepender dos seus erros. Aliás, no momento em que Deus entra em cena, Adão e Eva ainda estavam discutindo sobre o que tinham feito e ainda nem sequer haviam se arrependido do mal que haviam cometido ao entrar dentro da rebelião, juntamente com o inimigo das nossas almas. Mas Deus não espera uma ação por parte do ser humano a fim de vir até ele para poder conversar. O Senhor Deus vem até o Jardim do Éden e Gênesis capítulo 3 vai mostrar o Senhor Deus indo atrás do homem pecador, do homem no sentido genérico, da humanidade pecadora, e perguntando: aonde estás? Deus, portanto, ele toma a iniciativa de missão. Ele vem até o ser humano com o grande propósito de poder salvar. E desde Gênesis capítulo 3 até o presente momento, a Bíblia vai mostrar como Deus tem agido para poder salvar. É um Deus que está em missão. O tempo todo na palavra de Deus, Deus é apresentado como um Deus em missão. Entretanto, algumas pessoas, de forma completamente equivocada, mencionam que se nós não cumprirmos a missão, que Jesus não vai voltar, se nós não pregarmos o evangelho para as pessoas, elas irão se perder dentro da ignorância do pecado. Não há nada mais equivocado do que uma visão como essa. Mas pastor, então eu não tenho que pregar? Bom, não foi isso que eu disse. O que eu estou dizendo a você é que quem está em missão é Deus. Quem salva é Deus. Quem atrai o pecador para o evangelho de Cristo é Deus. Quem pagou o preço do pecado da humanidade foi Deus. Quem está de alguma maneira transformando a humanidade à imagem e semelhança de Deus é o próprio Deus. Portanto, Deus, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus está trabalhando para poder conseguir salvar a humanidade desse problema terrível no qual nós mesmos nos metemos. Você pode perceber que ainda hoje a mesma situação de Adão continua sendo a nossa. Nós não tomamos a iniciativa de ir até Deus. Não somos nós quem tomamos a iniciativa. Deus consegue, através de uma série de meios, chegar até nós para poder nos atrair a Cristo. É interessante que quando olhamos para o Evangelho de João, por exemplo, lá no capítulo 14, Jesus vai dizer que ele precisava subir ao Pai, porque se ele não fosse, o Consolador, o Espírito da Verdade não viria. E que quando ele chegasse, ele nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia vai mencionar ainda que é Deus quem coloca em nós tanto o querer quanto o efetuar. Ou seja, é Ele quem desperta em nós o desejo de podermos ir até Ele e é Ele quem nos salva efetivamente. Portanto, Deus está em missão. Qual é o nosso papel no meio disso tudo? Bom, nós somos chamados para podermos ajudar a Deus, para podermos participar desse processo de pregação do Evangelho e ao mesmo tempo de testemunho àqueles que estão perdidos à nossa volta. Nós estamos salvos por causa da graça de Cristo Jesus. E uma vez que a graça de Cristo Jesus nos alcança, nós somos chamados a compartilhar dessa mesma experiência com outras pessoas. De dizermos para as pessoas: olha, a tua situação não é uma situação desesperadora e que não tenha uma solução. Existe uma solução e a solução para isso é Cristo Jesus. Então nós apontamos a Cristo Jesus para aqueles que estão à nossa volta. Por quê? Porque quem é que vai salvar as pessoas? Não sou eu, não é você. É Cristo Jesus quem vai salvar essas pessoas. Quem é que vai morar dentro delas? É o Espírito Santo de Deus. Quem é que vai adotá-las como filhos? Deus o Pai. Portanto, é a Trindade Divina que está em missão. Nós somos apenas chamados a participar com Ele. Eu costumo dizer
que o trabalho que a gente pode, de alguma maneira, oferecer a Deus é mais ou menos como o trabalho que o meu filho, o Emanuel, ele tem síndrome de Down. E eu vou dizer para você uma coisa, tem uma energia tremenda. E se tem uma coisa que ele gosta de fazer, é de me ajudar. Eu vou colocar entre aspas, me ajudar. Em determinados momentos eu estou desempenhando algum tipo de trabalho e ele vem me ajudar. Eu estava, há alguns dias atrás, organizando algumas ferramentas. Eu havia montado um quadro para poder pendurar todas as ferramentas e havia separado cada uma das ferramentas por categoria. Algumas chaves de fenda de um lado, chaves de boca de outro lado, alicates do outro, martelos do outro. Estava tudo separado por categoria. Entretanto, nesse meio tempo, meu telefone toca e quando eu vou atender, saí da garagem para poder ir atender, quando eu voltei, ele olhou para mim e disse assim: pronto, papai, te ajudei. E quando eu olhei para o trabalho que ele tinha feito, ele tinha misturado absolutamente todas as ferramentas. Ele colocou todas elas no mesmo lugar, dentro da mesma caixa. Todo o trabalho que eu tinha gasto um tempo considerável para poder conseguir separar, eu tinha perdido agora porque ele tinha me ajudado. Adivinha o que eu fiz? Eu olhei para ele e disse: ô filhinho, muito obrigado. Dei um abraço nele, dei um beijo nele. E ele olhou para mim e disse: quando precisar é só me chamar, papai. Eu quero te ajudar, tá? Eu digo: tá bom, então da próxima vez que você quiser ajudar o papai, vamos fazer o seguinte, faz junto com o papai, beleza? E a partir daí ele continuou me ajudando. Mas eu dizia: pega essa chave para mim, traz aqui pro papai. O tipo de ajuda que a gente pode oferecer para Deus é mais ou menos essa. É a ajuda de alguém que tem limitações, porque o pecado nos limitou. E quando nós estamos em sintonia com Deus, Deus vai de alguma maneira nos mostrando o que fazer, quando fazer, como fazer. Por quê? Porque a obra que ele tem a desempenhar é muito maior do que nós somos capazes de poder compreender. O que Deus pretende fazer para salvar a humanidade pecadora é muito, mas muito maior do que nós somos capazes de compreender. Por isso, Deus está em missão e ele permite que nós sejamos agregados dele nesse processo. Mas por que Deus vai querer usar a gente? Eu digo para você uma coisa: se Deus quisesse resolver o problema da pregação do evangelho em todo mundo, ele teria feito isso numa fração de segundos. Era só enviar todos os anjos que ele tem no céu, que eles fariam um trabalho muito melhor do que nós. Mas o que ele pretende é, trazendo cada um de nós para perto dele, nesse processo de pregação do evangelho, ele quer nos transformar à sua semelhança. Ele quer fazer com que sejamos capazes de poder amar o nosso semelhante que está perecendo nas trevas do pecado, como ele mesmo nos ama. E enquanto passamos a amar o nosso semelhante e trabalhar pelo nosso semelhante, o nosso caráter vai sendo moldado de acordo com o caráter de Cristo Jesus. Tudo isso a gente vai ter a possibilidade de poder desdobrar durante essa semana, para tentar compreender qual é o nosso papel dentro da missão de Deus, o que é que ele espera de nós, qual é a função que devemos desempenhar, como é que podemos crescer dentro dessa mesma função. Já deu para perceber que a gente vai ter coisa boa durante essa semana. Mas eu queria nesse momento orar agradecendo a Deus a oportunidade de poder fazer parte da sua missão e pedir a Ele que o Espírito Santo do Senhor nos mantenha em contato, em conexão com o céu, para compreendermos o que fazer, quando fazer e como fazer. Ore comigo. Muito obrigado, Senhor, pela missão que o Senhor desempenha desde que o pecado entrou aqui no nosso planeta. Obrigado porque a intervenção divina dentro do nosso planeta é uma iniciativa tua. A salvação é uma iniciativa tua. Mas obrigado porque o Senhor, além de nos salvar, nos permite fazer parte dessa história. Nos ajude a compreender isso durante essa semana e ao mesmo tempo a viver os princípios de missão. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?